Olá, estamos aqui para mais um vídeo falando sobre recuperação de empresas. Esse canal a gente cuida de trazer matérias, assuntos, temas interessantes para você, empreendedores desse país. Antes, porém, não esquece, vai dando um like, compartilhe o vídeo se você entender que é interessante aí para os colegas, amigos e outras pessoas que possam utilizar o nosso tema, nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre recrutamento. Recrutamento e seleção de pessoas. Colocar o profissional certo para a vaga certa na tua empresa. Pronto para em condições de? Qual empresário que não sonha em contratar o profissional certo para a vaga certa? Esse é sempre um problema, chama-se recursos humanos. Como é que a gente lida com isso? Qual é a melhor forma de atrair profissionais, sejam profissionais iniciantes, sejam profissionais experientes, para a tua empresa? Pessoa jurídica, de quem eu cuido, eu gosto de cuidar da pessoa jurídica, elas são formadas por prédios, por móveis, utensílios, computadores, são. Mas principalmente são formadas por pessoas, profissionais, seres humanos. Por isso, o recurso humano que você, empreendedor, empreendedora, vai buscar, tem que ser muito bem selecionado. O microempresário, a microempresa, nem sempre tem essa preocupação e acaba penando muito mais por isso. Às vezes trava a roda, né? Como é que trava a roda? Quando não tem lá um olhinho para deixar a roda girar com mais facilidade, sem rangido, sem breque, sem trava. Você precisa do profissional certo para a sua empresa. Como é que faz o empresário para contratar? Contratação é fundamental, saber contratar é fundamental. Mas o processo seletivo demanda tempo e investimento. A seleção de pessoas bem feita e com objetivos bem claros proporciona excelentes resultados a curto, médio e longo prazo para a sua empresa. Sei que a grande maioria das vezes o empresário não tem tempo sequer de pensar em como selecionar um profissional e até mesmo identificar se está precisando de ajuda e abrir uma vaga para alguém trabalhar. Muitas vezes o dia a dia, a operação toma conta de todo o tempo do empresário e ele realmente não se dá conta de que, olha, puxa, se eu tivesse uma pessoa para me auxiliar, facilitaria bastante o meu trabalho, a operação da empresa. Então, esse pensamento é o que eu quero incutir aí na sua empresa, na sua cabeça, o empreendedor e empreendedora. Por quê? Porque se você não conseguir fazer isso, vai continuar assobiando, né? E chupando cana, tudo ao mesmo tempo. O verdadeiro bombril faz tudo e acaba não fazendo tudo direito. Esse é um ponto importante. Então, como fazer? Primeiro lugar, cada um no seu quadrado. Cada vez mais as pequenas e médias empresas se veem obrigados a fazer processos seletivos sem as especialidades adequadas. Os proprietários com muitas atribuições e responsabilidades não conseguem conduzir a seleção de candidatos e, consequentemente, vem a frustração e a percepção que não tem candidatos ideais para a vaga. Não é bem assim. A gente sabe que para tudo se tem solução. Imagino que delegar a um profissional essa função, de selecionar alguém para trabalhar para você, é difícil. Será que é difícil? Não é difícil. Tenho certeza que fica muito mais fácil
selecionar uma pessoa, um profissional certo para a vaga certa a partir do momento que você tem alguém especializado nisso. Tem aí as consultorias, as próprias agências de emprego. Assim, não basta apenas anunciar a vaga aleatoriamente, entendeu? Aqui vai algumas dicas. Se você não tem realmente tempo para isso, o ideal é que você procure esse profissional, procure essa ajuda, essa consultoria, ou delegue isso para uma agência de emprego, para fazer uma pré-seleção. Mas para isso, você precisa traçar o perfil da vaga. Essa é a primeira dica. Trace o perfil da vaga. Saber as necessidades da empresa em relação às pessoas, né? O que você precisa, quais as tarefas que a pessoa vai ter que cumprir e profissionalmente, obviamente, estou dizendo que a pessoa precisa ter um perfil adequado para ocupar essa vaga. Além da parte técnica, também é importante que você verifique e é fundamental analisar as habilidades dessa pessoa. Habilidade, inclusive comportamental. Então, numa pré-seleção, você identificar tudo isso numa entrevista, num teste, é muito difícil, eu tenho certeza disso. Afinal, estamos lidando com pessoas, né? Volto a dizer. Na entrevista, você deve fazer perguntas sempre direcionadas, né? Importante buscar candidatos que se encaixem com os valores da tua empresa. Esse é um outro ponto. Que tenha brilho nos olhos, vontade de trabalhar, vontade de aprender, vontade de crescer. Você, seguramente, numa primeira conversa, você acaba absorvendo aí um pouco dessa energia da pessoa, para verificar se realmente ela está, primeiro, precisando do emprego, segundo, se ela tem a qualificação, terceiro, se ela tem habilidade e vontade de trabalhar na tua empresa, senão não se identifica, né? Por isso as perguntas certas são importantes nesse momento, né? Por exemplo, se perguntar lá quais são os planos profissionais da pessoa, como ficou sabendo da vaga. Às vezes a pessoa soube por um funcionário da empresa, você tem uma referência importante. Quais os cursos está fazendo, né? Quais os cursos que pretende fazer. O plano profissional dela tem que estar adequado àquilo que a tua empresa está proporcionando. Senão, não encaixa. Bom, claro que pode ocorrer mentiras nesse momento da entrevista, mas se tiver um candidato que encaixe com as suas respostas, já é um primeiro passo. E tem um detalhe aí. Nesse processo de seleção, solicitar indicação ou contratar familiares é um pecado. Você até pode pedir indicação de candidatos para a sua rede de contatos, redes sociais e tal, ou contratar até um familiar, mas muito cuidado. Contratar um familiar tem um problema muito sério. Primeiro, que você está contratando lá, muitas vezes por ser parente, ter uma confiança na pessoa. Se essa pessoa não se encaixar, você tem que pensar que você vai ter que demitir. E aí? Como é que se demite um familiar? Você acaba perdendo a simpatia dessa pessoa. Então o risco é duplo, né? Você, além de perder o funcionário, você também vai perder essa simpatia, talvez a amizade. É necessário também se preparar caso não dê certo. Porque assim, não deu certo, eu fiz uma seleção, não deu certo. Você tem que estar preparado para isso. Como é que se prepara para uma admissão que não deu certo? Toda a expectativa, todo o cuidado que você tem ao selecionar é para dar certo. Não deu certo. Você tem que ter a sua segunda opção, né? Então, numa seleção, você não deve pegar
simplesmente um candidato. Mesmo que o primeiro seja excelente, entreviste mais 2, 3, deixe da retaguarda, porque muitas vezes não dá certo a admissão da pessoa. Outra coisa, não descarte o candidato apenas pelo currículo. É importante que haja bom senso entre as partes, ou seja, veio o currículo, você analisa, entende que aquele currículo não atende, mas não atende completamente. Mas existe a pequena possibilidade do currículo não estar exatamente adequado à vaga que você tem. Mas não custa. Se se candidatou, se a pessoa tem interesse em trabalhar na tua empresa, ela merece ser ouvida. Então não descarte simplesmente pelo currículo. Lembre-se, se você acertar na contratação, trará para a empresa alguém que irá somar, acrescentar e com suas habilidades e práticas desenvolverá as novas práticas que ajudarão certamente na operacionalidade do negócio. Isso é que importa. É importante também o planejamento para direcionar qual profissional é adequado para a sua empresa. Esse planejamento está lá, né? Desde traçar o perfil da vaga, como também traçar o perfil do candidato para se adequar à vaga. E mais, né? Dentro disso que eu falei, você deve usar o talento da pessoa a seu favor. Se a pessoa se mostra uma pessoa talentosa, que tem habilidades importantes, que se encaixe na tua empresa, dê oportunidade para que essa pessoa desenvolva novas habilidades de acordo com a operação da empresa. Às vezes você faz algum trabalho metodicamente, né? Você já tem aquela disciplina e muitas vezes a pessoa chega e fala, olha, eu acho que se a gente fizer assim, pode ser melhor, o que você acha? Dê essa chance para a pessoa, é importante. De repente, ela corta um caminho maravilhoso. E como é que a gente recruta essas pessoas? Como recrutar os candidatos, né? Existem algumas formas aí para você recrutar o candidato, né? Através do quê? Divulgar as vagas nos canais que você tiver, né? Nos canais de contato, na mídia social, né? Nas redes sociais da empresa, é importante, não só no site, mas as empresas hoje têm Instagram, Facebook, tem outras possibilidades aí de divulgação de vagas. Até mesmo você pode estar divulgando também sua localização, né? Através do quê? Alguns jornais locais, revistas. Não é muito comum, né? Hoje em dia, todo mundo parte só para a mídia, mas também há essa possibilidade de você buscar também nas prefeituras locais aqueles eventos sociais e fazem exatamente essa seleção, esse cadastro de pessoas candidatas, desempregados, né? Então, isso também ajuda. Contratar uma consultoria para esse fim, olha, parece caro, né? Mas é muito mais caro você contratar erroneamente. Você errar na contratação. É muito mais caro. É perda de tempo da sua empresa, perda de tempo do candidato e fica uma frustração complicada. Então, às vezes é melhor jogar lá na agência de emprego, contratar um consultor que faça a seleção para você. Isso ajuda muito, se torna muito mais rápido, objetivo e assertivo. Então, eu coloquei aqui algumas sugestões, algumas dicas, alertando você, empresário, empresária, sobre um assunto que é de extrema importância. Os recursos humanos dentro das empresas talvez seja os fatores mais importantes
para desenvolvimento da empresa. Esse é o recado de hoje. Então não se esqueça, se gostou do assunto, dá um like, compartilha, faça um comentário aí, dê sugestão para a gente de novos temas que a gente traz aqui para você. E não esquece, aciona o sininho aí para receber uma mensagem quando for o vídeo, outros vídeos aí no nosso canal, tá bom? Obrigado. Você não soube me amar.